Olá, turmas. Espero que todos estejam bem. A nossa disciplina hoje será de História, tá bom? A gente irá falar História, Ação e Reflexão, tá certo? A gente vai ver assim, alguns pontos importantes do estudo da História, né? O que a História ela realmente estuda. Quando estudamos a História, investigamos diversos aspectos. De aspectos, principalmente aspectos da vida humana, né, como as formas de trabalho deles, diversos tipos de alimentação, como eles são produzidos, como são consumidos, as relações, né, as dominações e resistência entre essas pessoas, tá certo? A história é uma produção de saber. A história é uma área de estudo que investiga as vivências humanas ao longo do tempo. Em sua origem grega, a palavra história significa procurar saber ou informar-se. Então, o papel da história é esse, já está dizendo o significado, procurar saber, né? Ou informar-se. Saber de quê que ela quer saber? Quer saber de algo que tem acontecido, né? Investigar realmente fatos acontecimentos passados. Para que serve estudar a história? Preservar memórias no dia a dia. Vivenciamos muitos acontecimentos que passam a fazer parte da nossa história. Algumas dessas vivências são lembradas e divulgadas, outras são esquecidas e silenciadas. Assim são construídas as memórias das pessoas, dos grupos e das sociedades. A construção da memória, influenciada por interesse social e, com frequência, os marcos históricos são escolhidos a partir das memórias dos grupos dominantes. Para reagir contra os esquecimentos, devemos desenvolver uma atitude historiadora que busca preservar as memórias de diversos grupos sociais. Bom, gente, quando ele diz, está falando de preservar essas memórias, não está falando só de uma certa memória, mas de todas as memórias de algo que realmente já aconteceu, mas que muitos acabam ficando, vamos dizer, no esquecimento, né? Que nem fala no texto, silenciadas. E todas elas têm que ser não só preservadas, né? Essas memórias, para que elas sejam lembradas futuramente. Interpretar culturas. Aqui nós temos esses pontos. Manifestação cultural. Abrange conhecimentos e obras de artes, ciências, normas e costumes, assim como as danças, os jogos, as comidas, as músicas, as linguagens das pessoas, tá certo? Segundo ponto, etnocêntrico. O que ele quer dizer? Quando a pessoa acha que sua cultura, né, vamos dizer, ele se acha que sua cultura, ela é o centro do mundo, só existe ela, não existe outra, certo? O introcentrismo, ele provoca conflito, pois a sua prática implica rejeitar, perseguir, repudiar o outro. Quer dizer, que é diferente, né? Ele se acha totalmente diferente, né? Que a sua cultura só existe somente ela e outra não. Atitude historiadora. Nos faz refletir que as culturas produzem diferentes respostas ao desafio da vida. Desse ponto de vista, não existe culturas superiores ou inferiores, melhor ou pior, né? Então, no etnocentrismo, ele diz que é como se somente a dele existisse, ela fosse o centro, né? E para os historiadores, não. Existem várias culturas e não existe nem melhor e nem pior,
né? Todas são importantes. Cada um tem a sua importância. O papel do historiador, né? Qual é o trabalho do historiador? É o historiador que se dedica à pesquisa e a ensinar a história, chamado de historiador, né? Esse que faz todo esse processo de pesquisar, de estudar, é o historiador. Esse profissional produz conhecimentos sobre as relações entre o passado e o presente. O historiador ele investiga que os seres humanos fizeram pensar, sentir no contexto das suas culturas. O historiador, ele não fixa verdades absolutas ou definitivas. Seu trabalho depende de pesquisa, formulações e hipóteses, interpretações de fontes. A atividade do historiador é envolver uma busca pelo conhecimento. E conhecer é uma tarefa contínua que nunca tem fim. Este livro, por exemplo, é apenas um ponto de partida para os seus estudos de história. Então, para isso, né, que nós temos aqui o historiador, para fazer toda essa pesquisa, todo esse estudo, né, porque ele é o grande, assim, vamos dizer, muito importante, certo? E a gente vai ver algumas fontes. Fonte pode significar o lugar de onde as águas surgem, nasce ou jorram. A história, essa palavra é utilizada para se refletir as fontes de pesquisa, mas as fontes históricas não são, mas as fontes históricas não são lugares, documentos e objetos. Tem outros mais, né? Ela está dizendo aqui, não só apenas lugares, objetos e documentos que são fontes escritas. Que são fontes. A escrita são cartas, letras de canções, livros, jornais, revistas, documentos oficiais e entre outros. Não escritas são as pinturas, as esculturas, os instrumentos de trabalho, roupas, músicas, filmes, construções, fotografia, utensílio, relatos orais de pessoas, entre outras. Bom, pessoal, a nossa aula vai ficar por aqui, tá bom? E até a nossa próxima aula, a gente também irá passar uma atividade com apenas 3 questões. Se qualquer dúvida, chama a tia no PV, tá bom? Um forte abraço, até a nossa próxima aula.